Olá, meus amores, como vocês estão? Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse dia seja um dia incrível. E sendo o Dia dos Pais, hoje eu quero falar sobre os pais, nós vamos falar sobre ele. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco a minha gratidão, o meu amor e a minha adoração, porque você é o meu Pai, porque você é o nosso Pai, porque você é Pai nosso. Obrigada, obrigada mesmo. Meu coração se alegra, o meu coração está aqui na intenção de derramar gratidão por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, principalmente na minha vida. Mas qualquer esforço na direção de ser grata ao Senhor não vai ser suficiente. Então receba a gratidão que eu posso te dar, que é de coração. A minha vida é tua, tudo que eu tenho é seu. O Senhor é o melhor pai que qualquer pessoa pode ter nessa vida. Eu te agradeço por a paternidade que o Senhor colocou sobre nós, por ter nos adotado em Jesus e nos tornado filhos. Obrigada. Esteja conosco. Eu peço que o Senhor fale conosco agora. Nós queremos te ouvir. O que o Senhor tem na tua palavra sobre esse dia tão incrível, sobre o Dia dos Pais. Muito obrigada por tudo. Nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eita, que já comecei emocionante. Ai, ai. Engraçado, né? Como essas coisas de pai e de mãe são fortes, né? E nos acompanham. Bom, para falar de pais, eu preciso falar dos pais dos pais da minha vida, né? Por que eu falo pais da minha vida? Porque Deus me presenteou com 2 homens como pai. Eu tenho 2 pais. Antes de falar deles, eu quero ler 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. Minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu com 33 anos. Ela teve um derrame e deixou 5 filhos. E eu era a caçula. E eu tinha 2 anos quando minha mãe faleceu. E da morte da minha mãe pra cá, antes eu não tenho lembranças com meu pai, biológico, né? Assim, que eu era muito pequena. Mas de lá pra cá eu tive pouca convivência com meu pai biológico. Bem pouca convivência com meu pai biológico. Mas Deus me presenteou com 2 homens incríveis. Toda vez que eu encontrava com meu pai biológico, ele sempre estava sorrindo, ele sempre estava feliz, ele sempre estava de boa. É uma pessoa agradável, canta, gente, é cantor, toca violão. Me deu no DNA, né? Passou pro meu DNA algumas tantas coisas boas. Eu não toco violão tão bem quanto ele, mas a herança musical, a voz, algumas coisas aí na genética, ele me presenteou. No rosto também, eu e ele, a gente se parece bastante. E aqui fala, dou graças a Deus a quem eu sirvo com pureza de consciência, tal qual aprendi de meus pais. Aí você fala, Fernanda, mas você não teve muito contato com seu pai biológico, que consciência de pureza ele pôde te passar? Então, meu pai sempre foi uma pessoa assim, alegre, pra cima, sempre o lugar que meu pai tá, hoje a gente tá bem distante mesmo, ele
está um pouco enfermo, mas ele sempre foi alegre, mesmo estando como ele está hoje, enfermo, ele é uma pessoa que deixa o ambiente que ele está bem. Ele é alegre, ele canta, ele e encanta, né? Ele gosta daquelas músicas sertaneja raiz. Então, eu aprendi dele o que ele conseguiu me ensinar. Meu pai, ele foi para mim e é o pai que ele consegue ser. Ele sempre teve uma vida muito difícil. Ele sempre, desde criança, ele sofreu muito. E aí ele teve algumas dificuldades na saúde e tudo. E eu não pude conviver com meu pai biológico. E ele teve uma outra família e eu ganhei de presente 2 irmãos incríveis, né? A gente se parece bastante e foi um presente de Deus. E eu não posso chegar para vocês aqui e começar a desfilar as coisas ruins que aconteceu, sabe? A falta que eu senti do meu pai. Eu não vou ficar aqui soltando isso, sabe por quê? Porque Deus me deu os melhores pais que eu poderia ter. E eu recebi tanta coisa boa do meu pai biológico, né? E o pai que me criou, um homem tão incrível que Deus me ensinou e moldou o meu caráter, os meus princípios. Eu sou parecida com ele em muitas coisas, né? Eu não sou filha dele, mas várias coisas eu sou parecida com ele porque foi aprendido, né? E ele sempre foi um pai presente para mim. Ele sempre esteve ali, né? Não só dando o sustento material, mas dando o exemplo, né? E meu pai é assim, comprometido demais. Se ele promete para você uma coisa, aquilo é lei, vale um escrito. E ele passou essas coisas para mim, o pai que me criou. Então eles, os dois, da forma que eles conseguiram ser, eles passaram para mim uma consciência de pureza, passaram para mim o que eles conseguiram passar. Os dois não foram perfeitos, nenhum dos dois não foram perfeitos. Teve muitas falhas, mas eles foram o que eles conseguiram ser, porque a história que trouxe os dois até mim não foi uma história fácil. Foi uma história muito de dor e de muita dificuldade. Então eles foram para mim o que eles conseguiram ser, e hoje eu venho aqui honrá-los. Hoje eu venho dizer a Deus o quanto eu sou grata pela vida deles, pela vida desses 2 pais que Ele me deu. E daí eu me casei. Eu me casei com o Rogério, a maioria de vocês conhece. Ele também não é perfeito. Ele não é perfeito. Mas ele é o melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Eu olho para o Rogério, eu vejo um caráter de Deus nele, eu vejo o caráter de Deus nele. Eu vejo o comprometimento, o amor. E de todos os pais que passaram pela minha vida, o Rogério é o pai mais presente que eu vi. Por quê? Porque ele já veio de uma geração diferente, ele já teve um tratamento diferente dos pais e ele veio com menos dor na história dele para dar para os filhos. Então, é muito fácil a gente julgar os nossos pais, as atitudes erradas que nossos pais tiveram, porque nós não vivemos e vivenciamos a história deles. Então eu louvo a Deus pelos 3 pais da minha vida que eu tenho, que é o meu pai biológico, da qual eu herdei a alegria, a palhaçada, gosto de uma palhaçada, meu pai é assim também, meu pai que me criou, tão incrível. Meu pai biológico chama Larico e meu pai que me criou chama Hélio. São 2 homens maravilhosos que Deus me presenteou. E aí, o que acontece? Talvez você não tenha seu pai por perto. Talvez você nem chegou a conhecer o seu pai. E essa data de hoje, o Dia dos Pais, é uma data que só traz tristeza para você. Eu queria dizer para você que o rombo, que o buraco na sua alma, na sua história, que existe por causa do seu pai, Deus
Ele vai preencher e vai cuidar dessa dor, vai cuidar dessa ferida, vai preencher essa saudade, essa falta que ficou. Porque nós fomos presenteados, sabe por quem? Por Jesus. O Alarico, o Hélio e o Rogério, 3 pais incríveis, não são perfeitos, mas diante de todas as qualidades que eles têm, a imperfeição que se apresentou é tão pequena, é tão menor. Eles são tão maiores e tão mais incríveis do que seus defeitos, suas falhas, né? Então, principalmente que esses 3 têm o caráter impresso de Deus, de alguma forma, de alguma maneira. E eles passaram isso para os filhos. E eu amo muito também, muito o Rogério. Sei que ele é o melhor pai que ele consegue ser. E ele é incrível. Porque a história que trouxe ele até aqui foi uma história mais, apesar de ter tido muita dificuldade, ter tido algumas durezas, alguns traumas, ele veio inteiro para os filhos, de alguma maneira. E os nossos 2 filhos são filhos saudáveis, emocionalmente, saudáveis também, fisicamente, graças a Deus, mas porque teve um pai que estava ali, presente. E aí eu quero trazer para você hoje uma palavra de que Jesus, através de Jesus, nós temos um pai. Eu tive algumas dificuldades com meus pais? Sim, eu tive sim. Eles falharam comigo? Sim, falharam. Mas talvez você nem tenha tido a oportunidade de ter um pai que falhasse com você, porque você nem chegou a conhecer esse pai. Então não importa qual que é a sua condição, não importa. Hoje é dia de honrar o seu pai. Porque mesmo que você não tenha conhecido seu pai não queira ter conhecido você, te largou aí no mundo, hoje é dia de você honrar e agradecer a vida do seu pai. Porque a vida do seu pai trouxe você até aqui. Ele gerou você, ele participou da sua vida. Então, o dom da vida, né? Que Deus deu através do seu pai. Por isso que você está aqui. Você deve ser grata a Deus por isso. E eu quero agora que você coloque a mão no seu coração e pense no seu pai, honrando o seu pai, agradecendo o seu pai pela vida que você tem hoje. Se foi uma vida dura, uma vida difícil, também isso te tornou uma pessoa incrível hoje. Ele é responsável por isso. E aí eu quero colocar para você a oração que Jesus ensinou para os discípulos dele. E você vai colocar a mão no seu coração. Seja qual for a condição que você esteja agora. Você é filho em Jesus, nós somos filhos de Deus. E eu vou cantar uma música que chama Pai Nosso, do João Alexandre. Enquanto eu estiver cantando, você vai pensar nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas dores e ver que o pai que você tem, talvez o pai biológico, ele não supriu e não supre tudo que você precisa. Mas você tem um pai que pode fazer por você tudo que o seu pai biológico ou o pai que te criou não pôde fazer ou não pode fazer. Tá bom? Vamos lá? Essa música é do João Alexandre Silveira. Pesquisa lá no YouTube, tem muitas poesias maravilhosas dele lá, inclusive uma sobre o Brasil, que é linda. Vale a pena vocês conferir. João Alexandre Silveira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós
perdoamos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Desculpei o errinho no final. Ele é o Pai nosso. Sabe, Deus é o Pai perfeito, Ele é o único que é perfeito, que não comete erros, que não comete falhas. E Ele só será Pai de quem se chegar a Ele, só será Pai de quem chamar e clamar por Ele, quem aceitar essa paternidade. Então, se a paternidade foi algo que feriu você, ou é algo que fere você hoje por não ter a presença do seu pai, talvez o homem incrível que seu pai foi para você, hoje ele não está presente, ele faleceu. Eu quero dizer para você que Deus quer ser esse pai e um pai completo, que preenche as necessidades e as carências da sua alma. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele nos ensina a viver, a perdoar os outros, porque essa oração de Jesus fala que quando nós temos Deus como Pai nosso, Ele nos dá o pão, não falta o pão nosso de cada dia. Ele nos ensina a perdoar o outro, porque perdoando o outro, nós somos curados de multidões de pecados. A nossa alma, ela é curada. Porque enquanto você cala o seu pecado, enquanto você não coloca para fora na presença de Deus, os seus ossos adoecem, o seu corpo adoece. E Deus vem como seu Pai para suprir as necessidades suas físicas e espirituais. Ele é o Pai que você precisa para a sua alma. Por que eu falo para você honrar seu Pai, mesmo que você não o tenha conhecido, mesmo que você tenha sido maltratada? Tem pais que infelizmente abusam sexualmente dos seus filhos. Tem pais que tocam nos seus filhos de forma indevida. Tem pais que o abuso não é físico, mas é psicológico. De alguma forma vocês sofreram isso. Jesus vem e fala: Pai nosso que estás no céu. Jesus vem e diz: receba essa paternidade. Abra o seu coração. Deus quer ser seu pai. O seu papaizinho que você não teve, Ele quer ser na sua vida. Porque Ele vai tirar toda a dor que está aí, pressionando o seu coração e sufocando a sua alma. Então, e você que tá aí, tá bem com seu papaizinho aí, tá tudo certo, abraça seu pai, dá um cheiro nele, louva a Deus pela vida dele. Mas mesmo assim, não se esqueça de que a paternidade de Deus é a paternidade mais importante da sua vida. Porque é Deus que vai suprir todos os espaços vazios que seus pais não puderam preencher. Tá bom? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Permita que o reino de Jesus, o reino de Deus venha até você e cure as suas feridas, deixadas pelas marcas do seu Pai. Que você seja abençoado nesta manhã e que o Dia dos Pais hoje seja um dia incrível para você, porque você vai perceber que o melhor pai que você poderia ter é Deus. E esse está sempre aí do seu lado. E Ele quer exercer essa paternidade. Mas Ele só vai fazer isso se você permitir. Então permita que Deus invada a sua vida. Talvez você fale assim, mas Fernanda, eu sirvo a Deus muitos anos, mas não tem permitido que a paternidade dEle seja exercida em sua plenitude na sua vida. Entrega tudo, coloca tudo nas mãos dEle. E você vai precisar só aninhar-se no colo de Deus, porque Deus é um Deus que trabalha.
para aqueles que o amam. Tá bom? Coloque a sua mão na sua enfermidade. Se você deseja cura, você quer cura agora nesse momento. Se você não sabe onde é a sua dor, se a sua dor foi na alma, principalmente hoje, nesse Dia dos Pais, um dia tão difícil para alguns, coloque a sua mão no seu coração e na sua mente. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque mesmo quando os nossos pais foram ausentes na nossa vida, o Senhor foi presente. Mesmo quando os nossos pais talvez nos tocaram de forma indevida ou que nos abandonaram, o Senhor estava ali para dar o seu toque de amor, para nos sustentar, para nos curar. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus incrível que cuida de nós, que é o nosso Pai, é o Pai nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E agora, Pai, na autoridade que o Senhor me dá, por causa do Espírito Santo de Deus, eu ministro cura sobre você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E em nome de Jesus eu coloco o meu pai Alarico, o meu pai Hélio, e eu ministro cura sobre eles. Que Deus dê para eles qualidade de vida nesse tempo, agora que resta. Que em nome de Jesus você abençoe, Pai, abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora. E que em nome de Jesus ela tenha forças para ser grata pelo pai que ela tem ou pelo pai que ela teve. Cura, Senhor, a alma dessa pessoa. Cura, Senhor, os sentimentos, as emoções, Pai. Tira todo esse peso, essa angústia, Pai. Porque o Senhor é o Pai nosso. O Senhor dá todo o pão que nós precisamos para esse dia. Nós te pedimos que o Senhor dê a essa pessoa agora que está aqui assistindo esse vídeo. Dê a ela, Senhor, tudo o que ela precisa para se sentir amada pelo melhor Pai que existe no mundo, que é o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor supre todas as nossas carências. O Senhor nos abraça. Através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos envolve. Cure as emoções. Cure, Senhor, o sentimento de abandono, Pai. Cure o sentimento, Senhor, de tristeza, Senhor. Tira o sentimento de injustiça, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Teu Santo Espírito cure, Senhor, essa pessoa. Que ela seja grata, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e trouxe ela até aqui. Pai, obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas. Te louvo muito por esse Dia dos Pais. Peço a tua bênção sobre o Rogério, que é um pai incrível também que o Senhor colocou para os meus filhos neste mundo. Que a tua bênção seja sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. Obrigada, guerreiras, fiel, escudeira aqui comigo na massinha. Todo dia. Ai, obrigada, viu? Valerinha, obrigada. Deus abençoe vocês. Um cheiro.